Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 3 do livro Greta. Mas, como sempre, conto sempre com a colaboração de vocês para deixar o seu apoio, curtindo, comentando, compartilhando e, se ainda não for inscrito, se inscrevendo também no canal. Como eu sempre falo, são pequenos atos que para vocês não custa nada, mas que para mim significa muito. É o reconhecimento do meu trabalho, certo? Então vamos para um breve resumo do capítulo anterior. No capítulo 2, Lourdinha foi demitida do seu trabalho, sem direito algum. Saiu sem saber para onde ir, ficou vagando pela cidade, pensando até em se matar. Foi quando ela encontrou dois homens, Valente e Diniz, que lhe fizeram uma proposta: trabalhar em uma casa de tolerância, como garota de programa. Ela recusou e tentou procurar emprego em várias lojas, mas em algumas ela era reconhecida, onde era chamada de assassina. Em outras não lhe davam um emprego, porque ela não apresentava referências e nem carteira assinada. Desiludida, sem saber o que fazer, acabou na mendicância, pedindo esmola para poder sobreviver. Agora que você relembrou do capítulo anterior, vamos para o capítulo 3. O estado de Felícia piorava a cada dia. Embora já conseguisse se levantar da cama, perder o vício e a vontade de viver. Não fora pelos cuidados da mãe, teria se matado. Mas a mãe era incansável e vivia a lembrar-lhe as consequências do suicídio. A casa tornou-se insuportável. Olhar para aquela piscina causava imensa depressão em Felícia, e Ondina acabou sugerindo que se mudassem. Imediatamente, Arthur concordou que seria uma boa ideia. Mudar-se-iam para outra sem piscina, bem distante da cidade e até do mar. Já que Felícia não gostava de água, melhor seria levá-la para o meio do mato. Mudaram-se para uma bonita mansão no alto da Boa Vista, cercada de árvores e pela montanha, não sem que antes Arthur desse ordens para que aterrassem a piscina. Em seu lugar, Ondina plantou um bonito jardim, tentando fazer com que Felícia se interessasse em cuidar das flores. Mas Felícia não se interessava por mais nada, nem por flores, nem pela casa nova, nem pelo mando, nem por ninguém. Só o que lhe importava era a dor que sentia pela perda do filhinho amado. Felícia, chamou Ondina, por que não vem me ajudar? Hã? Fez a filha, olhos cerrados, recostada na espreguiçadeira do jardim. O que foi que disse, mamãe? Por que não vem me ajudar com as flores? Você sempre gostou de flores. Não tenho vontade. Ora, vamos, Felícia, procure se esforçar. Por quê? Você precisa sair desse abatimento, tem que reagir, tem que tentar superar a morte de Tiago. Não diga isso. Nunca vou me esquecer do meu filho. Não disse para você se esquecer, disse para superar. É a mesma coisa. Ondina suspirou desalentada. Não adiantava discutir com Felícia. Ela se mostrava irredutível e não queria cooperar. Arthur já deve estar chegando, falou Ondina, para mudar de assunto. Felícia não disse nada. Desde a morte de Tiago, perdera todo o interesse em Arthur. Por mais que ele dissesse que poderiam ter outros filhos, ela não se alegrava. Ter outros filhos, para ela, significava uma traição a seu Tiago. E Arthur era um ingrato em pensar que ela poderia dedicar a outro o amor que havia reservado apenas para ele. Cerca de 20 minutos depois, Arthur apareceu. Desde a morte do filho, voltava mais cedo para casa, para fazer companhia a Felícia. Entrou com um ar abatido e foi direto para o jardim. Boa tarde, cumprimentou, beijando a esposa nos lábios. Ah, Arthur,
boa tarde, respondeu Ondina sorridente. Que bom que chegou. Ela terminou de plantar umas sementes e se levantou, passando para o lado de dentro. Era sempre assim. Ondina chegava cedo todas as manhãs para fazer companhia a Felícia, enquanto Arthur ia trabalhar. Ficava o dia todo, até ele voltar no final da tarde, quando então ia para casa. Ela deu um beijo nas faces de Arthur e foi tomar banho. Ele esperou até que ela se afastasse e aproximou-se de Felícia. Puxou outra espreguiçadeira e sentou-se ao seu lado, segurando sua mão com ternura. Felícia, balbuciou. Sinto tanto a sua falta. Ela puxou a mão apressadamente e respondeu com voz fria. Pois não devia. Você me vê todos os dias. Não é a isso que me refiro. Carinhosamente, Arthur tentou beijá-la, mas Felícia se levantou de um salto e exclamou indignada. Seu insensível! Como pode pensar em sexo quando o sangue de nosso filho ainda está quente na sepultura? Voltou-lhe as costas com fúria e partiu para o quarto, aos prantos. Não sentia mais nada por Arthur. Fazer sexo com ele seria uma obrigação por demais penosa, e ela não estava disposta a se sacrificar ainda mais. O filho não merecia aquilo. Tiago morrera, e ela seria um monstro se pensasse em voltar a ser feliz novamente. Já que ele estava morto, era sua obrigação cultuar a sua memória e sofrer até o fim de seus dias. Era isso que ele esperaria dela. Quando Ondina voltou do banho, pronta para sair, estranhou a ausência de Felícia e o ar abatido de Arthur. O que foi que houve? Perguntou preocupada. Nada que já não conheçamos, respondeu desanimado. Felícia se recusa a levar uma vida normal. Isso vai passar, Arthur. Não se preocupe. Ela ainda está muito chocada, mas vai superar. Mas já faz 6 meses. 6 meses é muito pouco tempo para o coração de mãe. E o meu coração de pai, não conta? Acham que também não estou sofrendo? Que também não o amava? Só que me enterrar junto com Tiago não vai resolver nada. Não vai trazê-lo de volta, nem vai nos fazer felizes. Sei disso. Sei que você também sofre muito. Mas você é mais forte do que Felícia. Você tem o seu emprego, as suas ocupações. Ela não tem nada. Porque não quer. Comprei-lhe uma casa nova, com um imenso jardim, mas ela não liga. Não se interessa pelas flores. E se não fosse a senhora, não sei o que seria da casa ou dos jardins. Estaria tudo jogado por aí. Acho que Felícia precisa de outro tipo de distração. O que, por exemplo? Ficar em casa não resolve nada. Ela fica ansiosa e só pensa bobagens. Mas se tivesse uma ocupação útil... Quer dizer, trabalhar? E por que não? Felícia é professora, podia dar aulas, se quisesse. A senhora sabe que não me importa o que Felícia trabalhe, mas ela não vai querer. Quem sabe não poderia convencê-la. O centro espírita que frequento mantém uma escola que atende crianças carentes. Felícia poderia dar aulas lá. A senhora acha que pode dar certo? Questionou em dúvida. Não sei, mas podemos tentar. Se não der certo, trago-a de volta para casa. Mas se der, Felícia só terá a lucrar. Onde fica esse centro espírita? No Meier. Posso passar aqui para buscá-la de carro todos os dias. Está bem, dona Ondina. Acho que não teremos nada a perder. Talvez Felícia se interesse pelas crianças e pare de se sentir a pessoa mais infeliz do mundo. Vai ser bom para ela ver que não é a única que tem problemas e sofre. Ótimo, Arthur. Vou agora mesmo falar com ela. Ao entrar no quarto, Ondina encontrou Felícia agarrada ao retrato do filho, olhos inchados de tanto chorar. Felícia, chamou baixinho. Posso falar com você? O que é? Embora Ondina não aprovasse que a filha vivesse agarrada ao retrato de Tiago, não fez nenhum comentário.
Sentou-se a seu lado na cama e perguntou com serenidade: Não gostaria de trabalhar no centro espírita comigo? Fazendo o quê? Dando aulas para as crianças carentes. Crianças? Nem pensar. Por quê? Você sempre gostou de crianças. Ela baixou os olhos confusa e retrucou com uma pontada de raiva na voz. Não posso suportar ver outras crianças saudáveis e felizes quando meu filho se encontra sozinho naquela sepultura fria e úmida. Não posso deixar de pensar que teve que ser o meu filho a morrer, e não o filho da vizinha ou da empregada. Calou-se, a voz embargada pelo pranto, ao mesmo tempo em que Ondina levava a mão à boca, surpresa e aflita com os pensamentos da filha. Felícia, censurou, não devia falar assim. Só porque seu filho morreu não é motivo para invejar aqueles que ainda continuam vivos. Sei que é horrível, mãe, mas não posso evitar. Você não sabe como eu desejei que fosse o filho de outra naquela piscina, e não o meu. Como eu queria que outra criança tivesse morrido no lugar de Tiago. Qualquer uma, menos Tiago. Desatou a chorar descontrolada, e Ondina estreitou-a de encontro ao peito. Felícia devia estar louca para pensar uma coisa daquelas, mas não lhe cabia reprimir ou julgar. Enquanto ela se debulhava em lágrimas, Ondina ia alisando seus cabelos e ia orando, pedindo-lhe paz e serenidade. Aos pouquinhos, ela foi se acalmando, e quando finalmente parou de chorar, Ondina tornou com voz amorosa. Não pense mais nisso, minha filha. Pense somente no seu futuro. Você e Arthur ainda são jovens, e a vida se carregará de lhes trazer o melhor. Gostaria de pensar assim. Por que não aceita a proposta que lhe fiz? Por que não vai dar aulas para as criancinhas pobres? Verá como pode ser gratificante o contato com as crianças. Não acredito. Só se fosse Tiago. Minha filha, isso já está virando uma obsessão. Você devia ir mais ao centro e se esclarecer. Centro? Boa ideia, mamãe. Podemos ir ao centro e evocar a alma de Tiago. Poderei falar com ele, saber como está passando. Pare com isso, Felícia. Não haja feito louca. Ora, mãe, você mesma vive dizendo que nós somos espíritos eternos, que a alma não morre. Então por que não posso falar com a alma de Tiago? Você não sabe o que diz. Talvez isso não seja permitido no momento. Então não quero ir. Só aceito ir ao centro espírita se for para falar com Tiago. Para qualquer outra coisa, muito obrigada. Não quero. Por que não pensa mais um pouco? Talvez mude de ideia. Não vou mudar de ideia. É a sua última palavra? Sim. Que pena. Você poderia se surpreender. Chega, mamãe. Chega dessa tolice. No dia em que você conseguir trazer Tiago para falar comigo, aí então irei ao centro. Antes disso, nem pensar. Não havia mais o que dizer. Felícia estava decidida, e Ondina não conseguia convencê-la. Nem Arthur conseguiria. Não podia obrigá-la a ir ao centro ou qualquer outro lugar. Se Felícia se recusava a aceitar ajuda, não havia nada que pudesse fazer. Só lhe restava respeitar a sua vontade e orar. Arthur chegou à empresa com ar cansado. Cumprimentou a secretária e foi trancar-se em seu escritório. Fazia já algum tempo que não conseguia se concentrar no trabalho e, se não fosse pelo amigo Norberto, teria cometido erros gravíssimos, com sérios prejuízos para o negócio. Ele estava sentado à sua mesa, rosto afundado nas mãos, pensando em Felícia, quando bateram de leve à porta, e Norberto entrou. Bom dia, Arthur. Cumprimentou em tom amistoso. Como estamos hoje, hein? Ah, Norberto, você nem imagina o que estou passando. Passados 6 meses da morte de Tiago, Felícia não quer reagir. Não sei mais o que fazer.
Já experimentou procurar ajuda psiquiátrica? Felícia não vai concordar. Você já tentou? Ainda não, mas eu a conheço. Vai soltar os cachorros em cima de mim e me chamar de egoísta, de insensível, e sabe-se lá do que mais. Dona Undina sugeriu que ela arranjasse uma ocupação e ofereceu-lhe uma vaga de professora. E nada. Felícia simplesmente recusou. Fez uma pausa e prosseguiu. Faria qualquer coisa para que Felícia voltasse a ser o que era antes. Por que não tira umas férias e faz uma viagem? Viagem? Até que não seria má ideia. Leve-a a um lugar romântico. Paris, talvez. Paris é longe. Não sei se poderei me ausentar tanto tempo assim. Pode sim. Deixe tudo aqui por minha conta. Na volta para casa, Arthur ia pensando. Quem sabe o Norberto não tivesse razão e uma viagem ajudasse Felícia a superar a morte do filho. Ele não tinha certeza, mas precisava tentar. Não aguentava aquela situação, e qualquer coisa era melhor do que o desprezo e a irritação de Felícia. Estacionou o automóvel na garagem e entrou pelos fundos, saindo direto pelo jardim. Nem Felícia, nem Ondina estavam ali, e ele foi para a sala. Ondina estava sentada numa cadeira de balanço, tricotando uma suéter, e não percebeu quando ele entrou. Dona Ondina? Chamou. Ela baixou o tricô e fitou-o por cima dos óculos, dizendo com voz bondosa: Felícia está no quarto, descansando. Ele se aproximou e sentou-se junto a ela, olhando-a como a pedir sua aprovação. Sabe, Dona Ondina, estive pensando se não seria uma boa ideia levar Felícia a Paris. Paris? Retrucou entusiasmada. Ela sempre gostou de Paris. Penso que seria uma ótima ideia. Acha que ela concordará? É claro que sim. Que mulher não gosta de ir a Paris? Se eu fosse você, ia lá em cima agora mesmo falar com ela. Ele sorriu agradecido e levantou-se apressado, subindo as escadas em direção ao quarto. Felícia estava deitada na cama, olhos semicerrados, segurando de encontro ao peito o retrato do filho. Arthur franziu o senho, mas procurou não prestar atenção àquele fato. Várias vezes já dissera a Felícia que não fazia nada bem ficar agarrada ao retrato de Tiago, mas não tinha jeito. Vira e mexe, lá estava ela abraçada à foto do menino. Felícia? Chamou baixinho, acariciando seus cabelos. Ela abriu os olhos e contraiu os lábios, virando-se para o outro lado. O que quer? Indagou de má vontade. Eu estava descansando. Quero falar com você. Não temos mais o que falar. Como pode dizer isso? Somos marido e mulher. Sempre teremos algo a dizer. Pois eu não tenho. E se você tem, diga logo e deixe-me terminar o meu descanso. Arthur não conseguia esconder a contrariedade. Felícia não tinha motivos nenhum para tratá-lo daquele jeito. Parecia até que fora ele o responsável pela morte do filho. No impulso, externou sua indignação. Por que está falando comigo desse jeito? Parece que me acusa de algo. Não sou culpado pela morte de Tiago. Ela se virou para ele bruscamente e, olhos chispando de ódio, disparou. É sim, você e todo mundo. Se não tivesse mandado Jonas à rua com uma lista imensa de coisas para comprar, ele teria voltado logo com aquele maldito cadeado e trancado o portão da piscina, e Tiago jamais teria entrado lá. Ele abriu a boca abismado. Será que Felícia vinha alimentando aquele sentimento desde a morte do filho? Felícia, tornou ele com voz trêmula. Isso é um disparate e uma injustiça. Como é que eu poderia prever que uma coisa daquela iria acontecer? E depois tinha Lurdinha. Pensei que ela estivesse tomando conta dele. Lurdinha é uma assassina.
Devia estar presa. Pare com isso, Felícia. Prender Lourdinha não ia adiantar nada. E depois, creio que sua consciência deve estar sendo o seu pior castigo. Ainda a defende? Não a estou defendendo. Estou apenas tentando ser razoável. Dispenso sua razoabilidade. Você é um insensível e não ama Tiago tanto quanto eu. Por isso não se importa. Por pouco Arthur não se levantou e saiu batendo a porta. Felícia já estava indo longe demais. Parecia mesmo estar ficando louca. Ela estava sofrendo, mas o seu sofrimento não lhe dava o direito de agredi-lo daquela maneira. Afinal, ele estava sofrendo também. Mesmo assim, conseguiu se conter. Se ele se descontrolasse feito ela, aí que estaria tudo perdido mesmo. Ela estava em total desequilíbrio, mas ele não podia entrar no seu jogo. Felícia, continuou, tentando imprimir à voz um tom mais pacífico. Não vim aqui para brigar com você. Ainda bem. Vim aqui porque a amo, porque quero fazer-lhe um convite. Que convite? Não me sinto com ânimo para ir a lugar nenhum. Pensei que talvez pudéssemos fazer uma viagem a Paris e... Ela nem o deixou concluir. Deu um salto da cama e pôs-se de pé diante dele, quase esfregando o retrato de Tiago em seu nariz. Como é que pode pensar em viajar numa situação dessas? Esbravejou. Pensa que sou alguma egoísta feito você? Que vou ficar por aí me divertindo sem o meu filho? Nem pensar. Meu lugar é aqui, ao lado dele. Ele está morto. Não está. Minha mãe não diz que a alma é eterna? Pois então, a alma de Tiago ainda está aqui, e eu não vou abandoná-la. Você enlouqueceu. Mesmo que a alma sobreviva ao corpo, Tiago não iria permanecer preso a esse mundo. Na certa, ia para um lugar melhor, onde não tivesse que ficar exposto às crises de loucura da mãe. Felícia não suportou. No impulso, estalou-lhe uma bofetada no rosto com tanta força que o retrato de Tiago escapuliu de sua mão e se estatelou no chão. Ao ver o porta-retrato partido, Felícia se ajoelhou e começou a recolher os cacos do vidro, choramingando desvairada. Ah, Tiago, Tiaguinho, perdoe-me. A culpa foi de seu pai. Foi ele, foi ele. Cada vez mais estupefato, Arthur ficou vendo a mulher ajoelhada no chão, falando com o retrato partido do filho, como se ele estivesse realmente ali. Aquilo já era demais. Felícia estava ultrapassando todos os limites. Precisava tomar uma decisão. Não pensava em interná-la, mas chamaria um psiquiatra à sua casa para vê-la. O sogro poderia arranjar alguém confiável. Em silêncio, Arthur foi saindo devagarzinho, deixando-a a sós com sua loucura. Fechou a porta cuidadosamente e desceu para a sala, onde Ondina andava de um lado para o outro, esfregando as mãos nervosamente. Arthur! Exclamou logo que ele apareceu. O que foi que houve? Ouvi gritos, barulho de vidro se quebrando. Dona Ondina, respondeu ele desalentado. Felícia enlouqueceu. Contou-lhe tudo o que havia acontecido, desde quando chegara e a vira dormindo abraçada à fotografia do filho, até a bofetada e o desespero ante o retrato partido. Meu Deus! Fez Ondina abismada. Felícia está muito doente. É o que também acho, mas não posso ficar inerte vendo minha mulher enlouquecer. Preciso fazer alguma coisa. O quê? Vou pedir a Antônio que me indique um psiquiatra, alguém de sua inteira confiança. Acha que isso é necessário? Não sei, dona Ondina. Não sei mais o que pensar. Mas se Felícia não aceita trabalhar, não quer viajar e ainda me acusa de ser o responsável pela morte de Tiago, então algo de muito errado está acontecendo com ela. Algo que talvez só um psiquiatra possa compreender e elucidar. Talvez você tenha razão. Se ela se recusa a receber ajuda espiritual,
Não vejo outra saída. Foi até a mesinha e retirou o fone do gancho, discando o número do consultório do marido. Vou telefonar para o Antônio. Depois que Arthur falou com Antônio, anotando o nome e o número do psiquiatra, Ondina foi para casa. Arthur tomou coragem e subiu novamente para o quarto. Felícia estava mesmo muito doente, e ele não deveria deixá-la sozinha. Quando abriu a porta, uma surpresa. Felícia havia ingerido um vidro de pílula para dormir e jazia de bruços na cama, a mão estendida para fora, na direção do retrato partido do filho, caído no chão. Mais que depressa, Arthur a ergueu no colo e correu para fora, chamando por Hermínia, que veio correndo e o ajudou a acomodar Felícia no banco traseiro. Felícia, chorava Arthur. Não faça isso comigo, Felícia. Não vá embora. Por favor, não me deixe você também. Mas Felícia não respondia. A respiração fraca dava sinais de que ainda vivia, mas a vida parecia por demais frágil para sustentar-se naquele corpo sem ajuda. Durante todo o trajeto até o hospital, Arthur permaneceu chamando seu nome, sem que ela desse mostras de que o estivesse ouvindo. Na emergência, ela foi logo atendida, e os médicos de plantão conseguiram fazer-lhe uma lavagem estomacal, e o remédio foi expelido a tempo. Vendo-a pálida sobre a cama do hospital, Arthur desatou num pranto sentido. Não entendia por que é que aquelas coisas estavam acontecendo em sua vida. Era um homem bom e honesto. Não prejudicava nem enganava ninguém. Apesar de rico, era humilde e generoso, e gostava de ajudar quem precisasse. Por que então aquelas coisas aconteciam com ele? Por que perder o filhinho querido e pouco depois quase ficara sem a esposa também? Por mais que pensasse, Arthur não conseguia compreender. Continua no capítulo 4. Até lá!